Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. E a pessoa tem que sempre lembrar da importância. Então, aquele aluno que quer sempre tirar nota boa, ele sempre lembra dos deveres escolares, de voltar de novo, mesmo não tendo o dever daquela matéria. Procura assimilar novamente aquelas informações. Nós somos iguais. Se nós quisermos nos tornarmos melhores, nós temos sempre que lembrar das nossas responsabilidades. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 18 de abril de 1953. É muito importante a pessoa lembrar que uma nova época surgiu nessa era. Então, essa nova época a gente vai observando assim. É só cada um fazer uma pesquisa que vai confirmando assim a acentuação das coisas na matéria grosseira. Em todos os povos, em todas as localidades, só acentuou as limitações, a falta de segurança, a falta de estabilidade, a falta de confiança, os laços de família, a gente vai observando assim que vem rompendo. Então a pessoa tem que lembrar assim que a estrutura de cada um está com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. E é muito importante a pessoa lembrar assim que aqueles que são pesquisadores ou que conhecem pesquisadores vão lembrar assim que sempre ouvimos falar do Espírito Santo. E nenhuma pessoa pôde definir o que era Espírito Santo. Então, as teorias que apresentavam não condiziam. Depois, quando veio o livro Na Luz da Verdade, então veio o esclarecimento. O Espírito Santo é o Filho do Homem, Emmanuel. Ele é a justiça. Então, Jesus fala lá que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. E é muito importante lembrarmos assim que a justiça anda junto com a pureza e com o amor. A justiça anda dessa maneira e o Espírito Santo é a justiça, é o equilíbrio. Todas as coisas que nós fazemos fica marcado. Fica bem fácil assim da gente ir observando que independente da pessoa, quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, que é um livro que nos possibilita ter de volta a capacidade de voltarmos para a pátria do Espírito, porque ali tem todas as informações, as instruções e tem as advertências. Quando a pessoa tem um conhecimento e ela transgride uma lei, é um karma novo que ela construiu, porque agora ela tem a responsabilidade. Então os karmas antigos que nós temos ficam muito difíceis de serem resgatados, porque nós vamos tumultuando a nossa vida com novos karmas. Quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, independente da pessoa, ela começa a lembrar do seu passado, de quando ela era criança, de um feito que ela fez numa época anterior, de um feito que ela recebeu, não está relacionado a ter sido feito bons ou não feitos bons. Então, independente da pessoa, vem esta condição. E nós temos o conhecimento de muitos e de nós mesmos que falamos assim, não quero nem lembrar. Quer dizer assim, que a pessoa não tem a estrutura para conviver com aquilo que ela teve de vivenciar no período anterior. Por negligência, ou por ter passado por um processo de injustiça, por não fazer uma reflexão de como ela se encontra e se encontrava caminhando anteriormente. Mas independente da pessoa, estudando o livro Na Luz da Verdade, vem essa capacidade de conviver com o passado. E à medida em que nós continuamos estudando, nós vamos tendo a capacidade dentro de nós de conviver e de fazer o resgate da época anterior. Porque todas as coisas terão que ficar claras.
Com a vinda do juízo final que foi desencadeado pelo Filho do Homem, nos encontramos nesta condição de todas as coisas serem resgatadas. Mas aqueles que estudam o livro de vez em quando, então a atenção que ele vai receber também dos auxílios será da mesma forma que ele tem a dedicação. Isso é físico. A gente pode observar, um filho está sempre negligenciando. Se o pai tem um equilíbrio, não está dando para aquele filho um amor morno, um amor falso, uma idolatria, então aquele pai também dá uma atenção proporcional para aquele filho, independente da idade daquele filho. Se o pai é equilibrado, ele vai dar o amor que anda junto com a pureza e com a justiça. Mas quando ele dá um amor brando, um desequilíbrio, também ele colhe. Isso é bem importante cada um observar. Colhe em forma de doença. Toda negligência que nós temos na vida, ela vem para nós em forma de doença. Então, em forma de sofrimento, e a pessoa passa por muitos tormentos na vida. E esses tormentos, independente da pessoa, a gente sabe assim que mesmo ela estando dormindo, vem sonhos que deixam ela apavorada. Vem de uma maneira que ela acorda como se já estivesse na hora de levantar. E muitas vezes ela olha no relógio, não tem meia hora que ela deitou, ou poucos minutos, ela já passou por um transtorno. Isso quer dizer assim, o comportamento da pessoa durante o dia, a vivência que ela está tendo normalmente um falso amor. E se ela não para e utiliza do terceiro mandamento para fazer uma reflexão de como ela se encontra, ela vai se encontrar assim, sem paz, independente de onde a pessoa mora, ou numa localidade distante, ou na localidade em que ela se encontra. Não tem paz. Porque a paz, as pessoas têm que analisar assim, é uma condição interna e é um trabalho que é feito na matéria fina. O jeito que a pessoa faz, ela então forma uma proteção. Se ela faz de maneira boa, ela forma uma proteção. Se ela faz de maneira errada, com amor brando, essa proteção é rompida. E quando é rompida, então ela fica sem paz. Independente da localidade da pessoa, independente da idade. É bem importante assim. Então nós temos o costume de idolatrar. As pessoas acham que idolatria são imagens. Não, idolatria é colocar um filho na frente, colocar o trabalho na frente, colocar os passeios na frente, está idolatrando. Então a pessoa está esquecendo dela, está pondo outras coisas na frente. E para esses filhos, o amor brando vai atrapalhando a vida desses filhos, porque não vão apresentando a capacidade que os pais tiveram. E os pais esquecem que se tornaram capazes porque foram para a chuva, foram para o vento. E os filhos se encontram numa condição de estufa. Só que tem um sistema na vida que não depende da pessoa. É um sistema circular que existe. Existe fora, que a gente vai observando pelas plantações. A pessoa possibilita aquele solo adequado para aquela árvore, para aquela verdura, possibilitou, independente da pessoa, aquela árvore forma o ciclo que é necessário. As flores, o fruto, o repouso. Para nós existe também esse mesmo tipo de energia. Tanto é que a gente vai confirmando assim a formação da criança, a idade em que ela vai apresentando. Então, quando é pequenininha, o adulto vai tirando algumas preocupações. Então, quando a criança já fala, já fica melhor para o adulto, porque o adulto já sabe que a criança vai verbalizar aquilo que ela precisa. Vai emancipando, vai crescendo. Mas se o adulto descuida, ele continua tratando aquele que vem amadurecendo na mesma forma que ele tratava quando era bebê.
o adulto está negligenciando. E devido a isso, a energia que circula também para cada um de nós é a energia verdadeira. Porque a gente vê o trabalho do coração, que não depende da pessoa, e ele vai fazendo o trabalho de alimentar cada célula, o trabalho de cada órgão, de cada víscera, que é mais fácil a pessoa compreender o trabalho dos rins e o trabalho da bexiga. Isso é mais fácil, porque não depende da pessoa o funcionamento da bexiga, que vai armazenando, e aquela sabedoria de noticiar quando precisa de tirar o líquido. Essa energia que circula, quando nós não trabalhamos direito, de acordo com as energias da criação, ela entra no lugar errado dentro de nós, numa forma de doença. Porque se recebe uma carga a mais, tende a desequilibrar. Isso a gente vê assim com as pessoas que fazem transporte. Então eles sabem que eles têm que distribuir o peso naquele caminhão, pode ser um caminhão grande ou pode ser um pequeno caminhão, ele distribui o peso proporcional para ficar no equilíbrio, para que aquela carga não atrapalhe o funcionamento da harmonia que existe naquele caminhão. Quando a gente está viajando pela estrada, muito raramente a gente vê um caminhão que a carga saiu do lugar. Então aquele caminhão pende. Isso é físico. Tem essa distribuição. A energia do nosso corpo que nos possibilita a vida é da mesma maneira. Essa energia, se nós usamos erradamente com os nossos propósitos, ela vai para um lugar errado e entra numa forma de doença na vida daquele corpo. Isso é tão verdadeiro que quando a pessoa apresenta uma doença grave e ela toma um susto pela gravidade da doença que foi diagnosticada, ela muda o comportamento. Tem uma transformação dentro dela, ela muda a maneira de ser. 20 anos depois, ela volta aos costumes anteriores. A doença volta. A nossa pendência, a maneira de caminharmos na vida, tem que ser uma maneira de acordo com a harmonia, de acordo com as leis que o Filho de Deus nos trouxe e que os velhos profetas trouxeram, e as informações e instruções e as advertências do livro Na Luz da Verdade. Isso é físico. Transgredimos, entra numa maneira assim. Isso é bem interessante, é só observarmos assim. Uma pessoa tem um trabalho, independente da idade da pessoa, tem aquela presteza, aquela responsabilidade, força, aquela convicção, a consideração que ela desprende para os outros, todos a respeitam. Fazem brincadeira, podem fazer, mas sempre numa forma de consideração. Aquele outro que vem descuidando, que tem tempo para todas as outras coisas na vida, menos para estudar o livro Na Luz da Verdade, ele perde a consideração, independente do grau que ele se encontra no trabalho dele, como funcionário, ou como patrão, ou como pai, ou como filho, ele não é considerado. É físico e é verdadeiro. Cada pessoa é que tem que ir lembrando o que ele quer para ele. E é bem importante assim, porque nós sabemos assim que o querer é a vida toda. Porque aquele professor prestimoso, ele está sempre atualizando. Então, muitas vezes, ele substitui um livro porque ele ficou cansado daquele escritor. Porque já tem alguns anos que ele vem trabalhando com aquele livro didático. Então, ele pega um outro. Mas por ele ter pego agora um outro escritor, não quer dizer que ele esqueceu a matéria do anterior. Porque a forma de transmitir, ele procura agora fazer uma adequação para ele. Então o livro Na Luz da Verdade, ele atende a todas as compreensões, todas as épocas. E é bem importante assim, porque quando a pessoa procura dedicar-se mais tempo estudando o livro Na Luz da Verdade,
tem uma coisa muito boa. Ele vai compreendendo os fios com que ele tem os relacionamentos. Então, as pendências que existem, porque nós temos pendências, isso é físico, essas pendências vão diminuindo. Então, a pendência com aquele conhecido, independente da pessoa, aquele conhecido agora arrumou um outro trabalho e agora ele não tem tempo. Então, a pendência que existia com aquele conhecido diminuiu, com familiares. Então, o que acontece? A vida é individual. É só observar assim uma pessoa que já se encontra com mais de 80 anos. Se ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela não tem conhecidos. Se ela não estuda, ela arruma qualquer conhecido. E é bem sério assim, porque os conhecidos que se encontram estão sempre para lazer, para passar o tempo. Mas nós temos que lembrarmos assim, que tem um ensino que fala assim, que fizestes do tempo que foi te dado, que foi te concedido. A vida inteira nós somos cercados assim de referências, de nos tornarmos úteis na criação. Então aquele criador que tem os seus animais, que cria os animais, ele seleciona a próxima remessa que vai ser vendida. E normalmente os que são vendidos primeiros são os mais rebeldes, são aqueles que não se enquadram, estão sempre trazendo o problema. Esses são os primeiros a serem eliminados do seu rebanho. É assim a seleção. Nós seremos assim, eliminados ou resguardados, dependendo de como nós nos tornamos e que fizermos esforço para continuar sendo. Porque a pessoa acha assim que ela pode aparentar, mas para aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, não é enganado. A atuação das leis que o Criador instituiu na criação é individual. É a pessoa que tem que enquadrar nessas leis, que independente de cada um de nós, essas leis são correias que funcionam numa máquina. Se a pessoa não tem um profundo conhecimento dessas leis, o que vai prevalecer é como a pessoa tem a intenção, de como ela quer ser vista, de como ela quer que imaginam que ela seja. Isso é que vai prevalecer. Então a pessoa pode encontrar-se como se fosse assim, com vestes bonitas, mas aquele corpo não foi higienizado. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando o descuido das pessoas que apresentam mais idade. O que acontece? Por não alimentar direito, não ter um cuidado especial com a alimentação, com o propósito. Aquelas células que são mortas diariamente, não desprende do corpo. Então a pessoa passa a ter um cheiro, o cheiro da morte que está aproximando. Então a pessoa tem que lembrar assim, qual é o procedimento que ela precisa de ter para que esse cheiro seja retardado ou não venha a ter esse cheiro. Então o que acontece? O banho externo tira a sujeira física, mas o cheiro das células que estão mortas dentro do corpo, ele não tira. É um outro procedimento. Mas o mais grave de tudo, que acontece com todos, é assim, como nós convivemos com todos e nós julgamos que não tem importância, mas tem muita importância, porque aquele que não tem costume bom, ele perde o olfato, então ele não sente o seu cheiro. E convivendo com pessoas assim, esse cheiro também faz com que nós venhamos a perder o olfato. Consequentemente, nós paramos de nos percebermos. Então é bem interessante assim, porque o jeito que nós pensamos, o jeito que nós sentimos, nós vamos criando imagens. E essas imagens são verdadeiras. Tanto é que tem médiuns autênticos, falam assim, que são espíritos humanos. São formas que nós criamos.
E eles falam que são espíritos humanos porque essas formas se movimentam. Essas formas são as fúrias e que destroem, porque não são manifestação da criação. As manifestações da criação são sempre de uma maneira nobre, polida, coerente, de beleza. Então, as fúrias são criadas pelo comportamento dos seres humanos através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E essas fúrias destroem na matéria fina muito mais do que um espírito humano é capaz de destruir. Tem que lembrar assim, o medo que todos têm é ocasionado pelo jeito que ele pensa, pelo jeito que ele sente as coisas. Então esse jeito faz com que ele constrói essas fúrias. E como nós não temos conhecimento do funcionamento do nosso corpo, também nós não temos conhecimento, muitas vezes, por descuido nosso, do que ocasiona a doença, e nós, então, não fazemos essas observações com mais carinho dentro de nós, com mais bondade interna. A pessoa também sente que foi ela que criou aquelas formas que a atormenta, mas ela passa por cima. E hoje é muito fácil assim, porque as pessoas não pensam. Estão sempre querendo colocar um entorpecente na boca. Mas esses entorpecentes, eles têm muitas consequências. Isso é verdadeiro, porque é comum hoje em todos os estabelecimentos comerciais venderem fralda de adulto. O adulto não relaciona a diminuição da capacidade dele, porque esses entorpecentes vão diminuindo a capacidade de cada órgão, de cada víscera. Então ele passa a ter necessidade de usar fralda. Mas ele não quis perder nenhum tempo para conhecer o livro Na Luz da Verdade. Ele não quis voltar para dentro dele do que ele estava tendo de comportamento. Então, quando fala-se de humilde, humilde é uma condição interna que a pessoa precisa de ter. Porque tem um ensino muito importante que fala assim que quando a pessoa necessita de algo, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Por isso que nós temos que ter um aprofundamento nos estudos. Porque um pai, quando o filho chega perto dele e faz vários pedidos, esse pai não atende. Esse filho tem que fazer um pedido. Para nós vermos o que nós necessitamos, é isso que nós temos que ver. O que nós necessitamos para que nós possamos fazer um pedido, para que esse pedido venha a ser aceito. E nós precisamos de ver se nós precisamos de fazer o pedido. E se nós estamos dedicando algum tempo para conhecer o livro Na Luz da Verdade e para percebermos como nós nos encontramos. É físico. Então essa coerência nós precisamos de desenvolver. Essa maneira boa que cada um precisa de ter com ele mesmo, não é com os outros. Porque com os outros é assim. Se eu não for coerente, eu perco a consideração. Se eu não for qualificado nas minhas funções, eu perco a consideração, perco o trabalho. Aquele empregador que descuidou, o empregado manda nele e determina. É físico, não é mais ou menos. Qual é o grau que eu me encontro na vida? Como é que eu faço para melhorar o grau em que eu me encontro? Não é mais ou menos. Perceber o grau em que eu me encontro, isso é físico. Para eu saber qual é o pedido que eu posso fazer e qual é o procedimento, porque normalmente os pedidos são assim. A pessoa recebe a força e ela é que tem que executar o pedido. Quando se faz um pedido, tem que ver que ela tem que encontrar assim. Tem que receber a força para a realização daquilo que ela precisa. Então o livro Na Luz da Verdade é esta condição muito importante. Dá a informação de que o Espírito Santo é o Filho do homem, que se encontra junto a Deus. Suas irradiações é que saíram para a criação. Quer dizer que o Filho do homem é a condição de uma parte de Deus junto aos espíritos humanos
possibilitando assim que os espíritos humanos tivessem as informações, aqueles que quiserem sair da situação em que se encontram, porque já anunciaram o juízo final. É só observarmos. Então, aqueles que têm olhos para ver, é só observar como que cada ser humano se encontra, a falta de segurança que cada um tem dentro dele, as manifestações que se encontram em todas as localidades. É o juízo final. E cada um tem que lembrar de um ensino muito importante, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então a pessoa tem que estar convicta, porque naquela empresa, aquele que pegou o cargo de gerente é porque ele conhece aquele setor, é porque ele tem a capacidade de saber resolver as coisas daquele setor e ele tem uma ascensão sobre aqueles que participam daquele setor. Não é mais ou menos, nada na vida é mais ou menos. Então a dignidade da pessoa é de saber como ela faz parte da criação, como ela se encontra atuando de acordo com os ensinos. Então as manifestações de doenças, precisa de lembrar assim, vem sempre de uma condição de idolatria. Idolatria não é como falam, se colocou um filho na frente, se educou errado o filho, já idolatrou aquele filho. Uma pendência que a pessoa tem, um pendor que a pessoa tem, já saiu do reto, já tem a pendência, porque aquele caminhão que tem aquela carga, que saiu do prumo, conforme o fabricante do caminhão orienta que tem que ser colocada aquela carga, aquele caminhão corre o risco. Então aquele que está com a responsabilidade daquele caminhão, ele sabe como é que ele tem que fazer para resolver a pendência daquela carga, porque se não resolver, será uma consequência maior. Nós somos iguais. Se nós não arrumarmos as nossas pendências, não nos arrumarmos, nós não teremos a direção correta. Então aquela condição bem simples assim, né? Quem conhece a estrada de terra fala, aquele que vai na frente faz o pó, e os que vão atrás vão comendo o pó. Só que o pó é verdadeiro na matéria fina, porque a pessoa fica sem uma visão clara, ela perde a direção, e ela acha que pode arrumar, não tem como arrumar, pois ela não conhece o caminho que vai possibilitar a ela a ida para o paraíso. 18 de abril de 1953. Foi nos dada a oportunidade de conhecer o Espírito Santo, que é o amor, a pureza e a justiça. É o Filho do Homem. E cada espírito humano é que tem que saber assim, que a possibilidade para ele é que tem que arrumar. E nós temos que lembrarmos assim, que todos os mensageiros que o Criador nos enviou, os velhos profetas, o Filho de Deus, o Filho do Homem, sofreram com o descaso dos espíritos humanos. Justamente assim, porque nós não fazemos esforço para assimilar as informações, como elas precisam de serem assimiladas. Nós trabalhamos de uma forma que nós queremos fazer com que as informações venham para o nosso nível. Nós esquecemos que o aluno na sala de aula, ele tem que dedicar um tempo para elevar-se, para assimilar aquelas informações daquele ano letivo. Então temos a oportunidade de caminharmos na matéria fina, depois que vencer o nosso tempo na matéria grosseira, é com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade.